Fala galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius, tá? E hoje nós vamos ver aqui o capítulo 10 da nossa apostila. Esse capítulo 10 traz como um tema quais são as características que nós vamos utilizar para agrupar os seres vivos, para separar os diferentes grupos, tá? E o porquê disso? Estima-se que existam mais ou menos 1.200.000 espécies, ou seja, são bastantes espécies existentes no mundo. Então a gente precisa, às vezes, para conseguir estudá-los, separá-los em grupos diferentes, tudo bem? Só que é o seguinte, antes de a gente começar a visualizar como que a gente faz para separar os diferentes organismos, vamos pensar primeiro o seguinte, o que é um organismo? Um organismo, vamos começar da seguinte fato. Toda matéria, seja a matéria viva ou a matéria morta, ela é feita de átomos, tá bom? E existem diferentes tipos de átomos, vários tipos de átomos que vão formar moléculas diferentes, tá bom? E essas moléculas diferentes vão formar materiais diferentes, materiais vivos ou materiais não vivos. Por exemplo, um passarinho que está passando por ali é formado por átomos e moléculas diferentes que formam seres vivos. Já um pedaço de uma pedra, que não é um ser vivo, também é formado por átomos e moléculas, tá bom? Só que é o seguinte, algumas moléculas, elas se juntam e formam uma estrutura que é importantíssima. Aliás, é a unidade básica da vida para todo ser vivo. Todo ser vivo tem essa estrutura, que a gente chama de célula, tá bom? Então, vamos lembrar, todos os seres vivos são feitos de célula, ok? Uma observação aqui. Os seres vivos, eles podem ser divididos agora, basicamente, em dois grupos. Os grupos unicelulares e pluricelulares. Isso tem a ver com a quantidade de células que eles possuem. Existem alguns organismos que são unicelulares, possuem uma única célula, tá bom? E já existem outros seres vivos, como por exemplo os seres humanos, que são pluricelulares, são feitos de milhões e bilhões de células, tá bom? Interagindo para manter o organismo vivo, tá? Então é o seguinte, eu tenho as moléculas que vão formar as células, tá bom? E essas células no nosso corpo, existem vários tipos de células. Tem, por exemplo, a célula do meu músculo, tem a célula do meu estômago, tem a célula do meu olho, cada uma com uma função diferente. Quando você tem células com funções parecidas, elas formam o que a gente chama de tecido, tá bom? Então o tecido nada mais é do que um conjunto de células com a mesma função, tá legal? Só que é o seguinte, esses vários tecidos podem se organizar e formar os órgãos. Então, um órgão é um conjunto de vários tecidos que vai ter uma função específica. Por exemplo, o nosso estômago, que vai ter a função lá de digerir os alimentos, o olho vai ter a função de enxergar e assim por diante. É formado por vários tecidos, mas vai ter uma única função geral, tá? E esses órgãos podem formar o que a gente chama de sistemas, órgãos não estão isolados. Por exemplo, o meu estômago faz parte do sistema digestivo. Ele vai ter lá uma função, só que existem outros órgãos também nesse sistema. Como, por exemplo, o esôfago, o intestino, a boca e assim por diante, tá legal? Então, esses sistemas, em conjunto, vão formar o organismo. Então, todos os sistemas vão interagir para a manutenção da vida desse organismo. Aí é óbvio pensar que se algum desses sistemas para de funcionar, o organismo provavelmente vai falecer, tá bom? E o seguinte, só a gente tem que pensar que o organismo não está sozinho no planeta Terra. Eu não estou sozinho aqui, você não está sozinho, ninguém está sozinho, tá? Então é o seguinte, quando eu tenho vários organismos que têm características mais ou menos semelhantes, tá bom? E conseguem se reproduzir, e os descendentes deles, ou seja, esses filhos, também conseguem se reproduzir, a gente vai chamar isso de espécie, tá bom? Então, espécie nada mais é do que um conjunto de organismos que tem mais ou menos as mesmas características e conseguem se reproduzir gerando descendentes férteis, ou seja, os descendentes, os filhos deles, também conseguem produzir outros filhos e assim por diante. Conseguem dar seguimento à espécie, tá bom? E o seguinte, quando você tem vários organismos da mesma espécie reunidos no mesmo local, nós chamamos isso de
população. Basta você pensar, por exemplo, a população humana de São Gonçalo, a população humana de Vilar dos Teles, a população humana de Nova Iguaçu e assim por diante, tá bom? Então, são vários organismos da mesma espécie no mesmo local, tá bom? Então, por exemplo, a população de formigas que vive aqui em casa e assim por diante, tá? A população de preguiças que vivem na Mata Atlântica. Conseguiram entender, né? E, dando seguimento aqui, você tem que nós chamamos de comunidade. A comunidade é o conjunto de várias populações ao mesmo tempo. Basta você pensar, por exemplo, numa floresta. Você tem lá o tamanduá, tem a população de tamanduás. Só que o tamanduá, não sei se vocês lembram, ele se alimenta de formigas. Então tem a população do tamanduá, tem a população da formiga, tem a população da onça, que vai tentar comer o tamanduá. Então são várias populações, mais ou menos no mesmo local. Isso nós chamamos de comunidade, beleza? Então a comunidade nada mais é do que o conjunto de populações no mesmo habitat, no mesmo local, beleza? E o ecossistema, ele é o seguinte, ele é justamente essas comunidades, só que vamos parar para pensar o seguinte, beleza? Comunidade só fala de seres vivos, que são as que têm as populações e os organismos. Só que nós interagimos a todo momento com coisas que não são vivas. Por exemplo, para eu continuar vivo, eu preciso beber água, eu preciso pegar um pouco de sol, tudo bem? As plantas precisam de sol para fazer a fotossíntese. A luz em si ela não é um ser vivo, mas é necessária para os seres vivos. A água não é um ser vivo, mas ela é necessária para os seres vivos. Essas partes que não são vivas, nós chamamos de fatores abióticos. Então, quando eu reúno as comunidades mais os fatores abióticos, eu chamo tudo aquilo de ecossistema. Basta você pensar, por exemplo, na Mata Atlântica, que é um grande ecossistema aqui presente no estado do Rio de Janeiro. Então, você tem todas as populações, todas as comunidades diferentes que tem na Mata Atlântica, só que você precisa de água, você precisa de luz, vários outros fatores que não são vivos que influenciam na vida dos seres vivos. Tudo bem? E, por último aqui, nós temos a biosfera, que nada mais é do que o conjunto de todos os ecossistemas existentes no nosso planeta. Foi, gente? Então é o seguinte, só relembrando aqui um pouquinho, os seres vivos podem ser organizados em células, e as células formam tecidos, que vão formar os órgãos, sistema e organismo. Espécie é um conjunto de seres vivos que conseguem se reproduzir entre si, gerando descendentes férteis e possuem características semelhantes entre si. A população é um conjunto de vários indivíduos da mesma espécie. Comunidade, conjunto de populações. Ecossistema são as comunidades mais os fatores abióticos, e a biosfera são todos os ecossistemas. Beleza, galera? Agora a gente pode começar a ver como que a gente vai diferenciar os tipos de organismos existentes na Terra. Beleza? Bem, pessoal, continuando aqui, existe uma área da ciência que a gente chama de taxonomia. Essa área é a área que vai classificar os seres vivos. Ela que vai decidir quais critérios vão ser utilizados para classificar os seres vivos e como eles vão ser classificados, tudo bem? Então é o seguinte, quais são os principais critérios utilizados na classificação dos seres vivos? Eles têm vários, mas esses aqui são os principais. Primeiro, tem a anatomia e a fisiologia dos seres vivos. Ou seja, na anatomia, quais órgãos eles têm, em que posição aqueles órgãos estão, tudo tá legal? Como que aqueles órgãos funcionam, aí já é parte da fisiologia, tá? Então, são os primeiros critérios a serem utilizados na classificação dos seres vivos, foi a anatomia e a fisiologia deles. Outro critério recente também é a genética, ou seja, alguns seres vivos são mais próximos, geneticamente falando, de uns do que de outros. Então, analisando a genética deles, eu consigo saber, bem, esse ser vivo aqui, o ser vivo A, ele é mais próximo do ser vivo B
do que no ser vivo C, por exemplo. Então eu coloco A e B num grupo e C e outros em outro grupo. Tranquilo? E um outro critério de avaliação que é importantíssimo também é a evolução dos seres vivos. Se aqueles seres vivos eles evoluíram de maneira que foram se separando ou que algumas características foram convergindo, por exemplo, a asa de uma mosca e a asa de uma ave. Bem, elas têm a mesma função, a mesma fisiologia, que é voar, mas têm anatomias completamente diferentes. Isso quer dizer que a evolução deles foi diferente. Eu não posso agrupar, fazer um grupo dos seres vivos que voam. Bem, vou colocar mosca, pássaros, morcego, tudo no mesmo grupo? Não pode, porque eles são seres vivos completamente diferentes uns dos outros, só que eles têm uma mesma função, que é voar, tá bom? Então eu não posso usar isso como critério para classificá-los. Então, a anatomia, a fisiologia, a genética, além da evolução, são critérios que a gente vai utilizar para classificá-los. Então, seres vivos que evoluem, que a evolução separou eles muito lá atrás, eles vão ser grupos diferentes. Agora, a evolução separou eles bem recentemente, eu já coloco eles em grupos semelhantes, tá bom? Então, esses são os critérios utilizados hoje em dia pela taxonomia, tá bom? E o seguinte, um carinha chamado Carl von Linneu, ele criou um sistema hierárquico de classificação. Ou seja, o que seria hierárquico? Você tem um nível mais alto e depois vários níveis mais baixos. Isso quer dizer o quê? Quanto maior o nível, menor a semelhança entre os seres vivos. Então, ou seja, eu tenho um grupo que vai pegar, por exemplo, todos os animais, beleza? Então, todos os animais pertencem àquele grupo. Mas a gente sabe que nem todos os animais são iguais. Aí eu vou para o nível seguinte, o nível abaixo. Que aí eu vou cada vez separando mais esses seres vivos, beleza? E essa classificação dele, ele organizava em 7 categorias, tá bom? Com a menor semelhança para a maior semelhança. Como eu já falei antes, por exemplo, para vocês, espécie é o fim dessa hierarquia, ou seja, eles são seres vivos que têm muita semelhança entre si, além de se reproduzirem e gerar descendentes férteis. Aqueles que têm menor semelhança, a gente vai chamar de reino. Então são basicamente 5 reinos que eu vou falar daqui a pouco para vocês, tá? Então tem o reino, por exemplo, o reino animal. Todos os animais estão ali. Mas todos os animais são iguais? Não. Então eu vou separá-los em filos. Depois separo em classes, ordens, famílias, gêneros e depois chego na espécie. Tudo bem? Vamos a um exemplo aqui, o exemplo do cachorro que a gente tem em casa, o cachorro doméstico. Bem, ele pertence ao reino animal, só que ele não é igual a todos os animais. Ele pertence ao filo que a gente chama de cordado, que são os vertebrados. Então, o cachorro, a gente olhando assim, sabe que é um animal, sabe que ele é um vertebrado, mas vamos lá. Ele é uma ave, ele é um anfíbio, ele é o quê? Ele é um mamífero. Então, ele pertence ao reino animal, ao filo dos vertebrados, à classe dos mamíferos, tá bom? Aí dentro dos mamíferos tem várias ordens, beleza? Aí ele pertence à ordem que chama de carnívoro. Nessa ordem eu vou encontrar, por exemplo, os gatos, os que a gente chama de felinos, vou encontrar os ursos, vou encontrar os cachorros, lobos, assim por diante, tá bom? Só que aí eu estou falando de um carinha da ordem específica, então a gente chama de família. Então dentro dessa ordem eu tenho a família Canidae, que vai ser todos os caninos, desde lobos, raposas e cachorros, tudo bem? Então, dentro dessa família, por exemplo, pensa na sua família, tem seu pai, sua mãe, mas tem seu primo lá distante. Então, dentro da família nós temos vários gêneros, tá bom? Então, o cachorro que a gente conhece pertence ao gênero Canis. A raposa, por exemplo, já pertence a um outro gênero, tá legal? Então, no fim de tudo, a gente tem o que a gente chama de canis familiares, que é o cachorro doméstico, tá bom? Se eu falasse, por exemplo, canis lupus, eu estaria falando, por exemplo, do lobo, beleza? Porque o lobo e o cachorro são muito semelhantes, mas não são a mesma espécie, tá bom? Então, galera, repetindo aqui, do reino você tem características mais abrangentes que conseguem pegar uma maior galera de seres vivos, tá?
E lá em espécie é bem mais específico, tem maior semelhança, tá? O legal aqui, para você lembrar dessa ordem toda aqui, tem um macetinho, que ele chama de reficofage. Vou escrever aqui, tá bom? Que é assim, ó. Reficofage, que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Não tem como esquecer, tá, gente? Então vamos lá. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Beleza? Então tem esse macetinho aqui pra gente lembrar do reficofage, para lembrar disso daqui. Só que é o seguinte, todo nome dos seres vivos, ele obedece um critério que a gente vai ver já já. Então, galerinha, quando você descobre uma nova espécie, existem também regras para você poder nomeá-la. Então, aqui a gente vai ver algumas regrinhas para nomear as novas espécies, tá bom? Toda espécie, ela tem uma espécie de nome e sobrenome. Por exemplo, quando eu falo canes familiares, que é o cachorro, Homo sapiens, que somos nós, ou Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, repara que ele tem um nome e sobrenome. A primeira parte do nome dele é o gênero. Lembra que a gente viu lá da hierarquia de Linneu? Que antes da espécie, que a gente representa com 2 nomes, tem o gênero. Então, a primeira parte do nome de uma espécie é o próprio gênero a qual ela pertence. Então, por exemplo, o cachorro, ele pertence ao gênero Canis. Então, quando eu vou falar o nome científico dele, eu digo primeiro o gênero, depois o que a gente chama de epíteto específico, como se fosse o sobrenome dele, que vai dar a identidade dele. Então, canes familiares é o cachorro. O ser humano pertence ao gênero Homo, tá bom? Então, eu tenho Homo sapiens. O mosquito da dengue, ele pertence ao gênero Aedes. Tem vários mosquitos Aedes. Só que só tem o Aedes aegypti, entendeu? Então, é nome e sobrenome. Tem outras regrinhas também, como, por exemplo, todo nome de espécie, ele tem que ser em latim ou latinizado. Você pode perceber que não é cão familiar, é canes familiares. É uma latinização do nome que ele recebeu, tá bom? E o seguinte, o gênero, ele sempre vem escrito primeiro com letra maiúscula e o epíteto sempre com letra minúscula, tá bom? Então começa com letra maiúscula no gênero e todo o restante letras minúsculas, tá? Isso é uma das várias regras que nós temos para nomear as novas espécies, beleza? E o seguinte, eu falei para vocês lá na hierarquia de cima que nós temos os reinos, que são classificações gerais, tá bom? Então existem 5 reinos, que é o reino Monera, o reino Protista, tá bom? O reino Fungi, Plante e Animalia. No reino Monera, nós vamos encontrar as bactérias e as cianobactérias, tá bom? Que são seres vivos que são unicelulares, ou seja, possuem uma única célula, tá bom? E são procariontes. Procariontes, se vocês lembrarem, são seres vivos que não possuem núcleo na sua célula. O DNA deles fica solto no citoplasma, tá bom? Então, no reino Monera, todo ser vivo do reino Monera, ele é unicelular e procarionte. Aí tem algumas outras diferenças. Eu posso encontrar bactérias que são aeróbicas, ou seja, precisam de oxigênio, assim como eu posso encontrar bactérias que não precisam. Em geral, as bactérias são heterotróficas, precisam de alimento, e as cianobactérias são fotossintetizantes, tá bom? São autotróficas. Já o protista é um reino que eu englobo. Os seres vivos são eucariontes, tá bom? Daqui para baixo vão ser todos eucariontes. Só o reino Monera tem indivíduos procariontes, tá? Então são eucariontes, podem ser pluricelulares, no caso de algumas algas, ou unicelulares. A maior parte dos protistas são unicelulares, tá bom? Só as algas, ainda assim tem algas unicelulares e pluricelulares. Só algumas algas são pluricelulares, tá? Então são seres vivos eucariontes, tá? Eles podem, no caso dos protozoários, eles são heterotróficos, tá bom?
E no caso das algas, são autotróficas, realizam fotossíntese, sejam algas unicelulares ou pluricelulares. Beleza? Um outro reino, que é o reino dos fungos, que a gente chama de reino fungi, tá? Também são eucariontes, podem existir indivíduos que são heterotróficos, podem existir indivíduos que são unicelulares ou pluricelulares, tá? E todos são heterotróficos, não existe fungo autotrófico, beleza? Então vamos lá, repetindo. São eucariontes, tem espécies unicelulares e tem espécies pluricelulares também. E são heterotróficos, tá bom? Precisam se alimentar de alguma outra coisa. Em geral, os fungos são decompositores, tá? O próximo reino é o reino das plantas, tá? Que a gente chama de reino plante, beleza? Então, são seres vivos, novamente, eucariontes, tá? Pluricelulares, toda planta é pluricelular e autotrófica, ou seja, faz fotossíntese para obter o seu alimento. Aí aqui uma curiosidade, em geral, quando você vê uma alga, todo mundo acha que alga e planta são a mesma coisa, pertencem ao mesmo grupo. Eu acabei de mostrar para vocês que são pertencentes a grupos diferentes. As algas são do reino protista, enquanto as plantas são do reino plante, tá? Isso ocorre porque lá naqueles critérios que eu falei para vocês, que nós utilizamos para agrupar os seres vivos, as algas obedecem, tem alguns critérios que as plantas não têm e vice-versa. Então, por isso, são grupos distintos, tá bom? E por último, tem o reino animal, o reino ao qual nós pertencemos, que são seres vivos eucariontes, pluricelulares, todo animal é pluricelular, tá? E heterotrófico, ou seja, precisa capturar o seu alimento para continuar vivo. Galera, então, de maneira geral, para a gente conseguir classificar os seres vivos, nós precisamos de certos critérios, beleza? E esses critérios vão ser, por exemplo, a anatomia, a fisiologia do ser vivo, a genética dele, que vai dizer se ele é mais próximo de um ou mais próximo de outro, além da sua evolução, tá bom? E nós classificamos esses seres vivos de acordo com um critério hierárquico, que começa lá no reino, com características mais gerais, e termina na espécie com características mais específicas, tá bom? E existem regrinhas para a gente nomear os seres vivos, e aqui são os principais seres vivos existentes na Terra, são os 5 reinos, tá bom? Então, reino monera, reino protista, fungi, plante e animalia. Bem, galera, espero sinceramente que vocês tenham gostado da aula. Nos vemos na próxima.